Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã nós vamos meditar. Hoje, dia 14 de março, nós vamos meditar no livro de Ruth, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Eu quero que você leia minuciosamente o livro de Ruth. É impossível, nesse tempo que nós temos, nós nos atentarmos a cada detalhe, mas há tantas coisas extraordinárias no livro de Ruth que vale a pena, sabe? Você permitir que o Espírito Santo ministre segredos vividos neste livro. Aqui nós temos a figura de um homem da tribo de Judá, que o nome dele era Elimeleque, sua esposa Noemi. E desta família nasceu 2 filhos, Malom e Quilom. Eles viviam, em Belém de Judá, até que uma fome assolou a terra. O livro de Ruth é a continuação do livro de Juízes. Foi nesse período do livro de Juízes, no versículo 1 fala, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome, E nós podemos ver que este pai de família, chamado Elimeleque, resolveu fugir da fome. E sabe para onde ele foi? Para Moabe. E nós podemos ver que Moabe era um lugar que veio de uma geração incestuosa. Sabe qual é a origem dos moabitas? Lembra de Ló, sobrinho de Abraão, que foi morar em Sodoma e Gomorra? Isso mesmo. Lá, o anjo foi até lá resgatar antes da destruição. E o texto fala que saiu de lá Ló, sua mulher e suas 2 filhas. Só que a mulher de Ló não conseguiu desapegar. E ela olhou para trás, e a ordem de Deus era: não olhe para trás. Ela olhou para trás e ela foi transformada numa estátua de sal. E aí prosseguiu viagem Ló e suas 2 filhas. Quando essas 2 filhas olharam para o seu pai, já velho, elas disseram: nós precisamos suscitar a herança do nosso pai. O nome dele vai se perder na história. E elas tiveram uma ideia: vamos embebedá-lo e vamos se deitar com o nosso pai. E o texto fala que quando a mais velha se deitou com o próprio pai, coabitou com ele, ela gerou um filho. E esse filho deu origem aos Moabitas. Por isso que o povo de Israel considerava os moabitas uma geração maldita, gerada de um incesto, de um pai com uma filha. E foi para lá que Elimeleque foi, fugido da fome. Só que ele aparentemente fugiu da fome, mas quando ele chegou em Moabe, outras coisas piores aguardavam ele. O texto fala que morreu Elimeleque, marido de Noemi. Noemi ficou viúva com 2 filhos, Malom e Quilom. Esses 2 casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Só que, para desespero de Noemi, os 2 filhos também morreram. Agora não era apenas uma viúva, eram 3 viúvas. E Noemi olha para aquele momento e fala: eu preciso voltar para ajudar. Eu preciso voltar para Belém. Eu preciso voltar para as minhas origens. E aí foi aquele chororô. Chora daqui, chora dali, eu vou com você, não, você deve ficar. Por fim, Noemi abençoa suas noras. Orfa resolveu, depois de muito chororô, voltar para a casa do seu pai, abençoada pela sua sogra. É lindo de ver o relacionamento dessas 3. Nos ensina muito aqui nesse livro. E aí, Ruth fala algo que perpetuou e perpetua até
até os dias de hoje. Olha só o que Ruth disse. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, Noemi. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo, Noemi, será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu e serei sepultada. Faz-me o Senhor o que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Que coisa linda, não é? Este amor foi gerado em Deus e alcançou o coração de Ruth, uma moabita. E ela segue com a sua sogra, chegando ela em Judá, em Belém de Judá. E aí Noemi expressa a tristeza do coração dela no versículo 21 do capítulo 1. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que me chamareis de Noemi, visto que o Senhor manifestou-se contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Mas mesmo diante disso, nós podemos ver que a cumplicidade e a amizade, o amor que existia entre Ruth e Noemi, fez com que Noemi permanecesse firme, né? O texto fala que ela instrui a sua nora a ir no campo buscar alimento. E Ruth vai, né? Chega até o campo e sem ela menos perceber, ela vai cegar, ou seja, ela vai buscar após os segadores, porque era a época de rebuscar espigas, e ela chega ao campo de Boaz. E ela fica admirada como ela foi tratada bem, o próprio Boaz conversou com ela. Boaz era um homem rico, um bonitão solteiro, um boa pinta. E ele vai até Ruth. E ele é bondoso não só com Ruth, mas nos mostra também qual era o comportamento de Boaz perante os seus empregados. Diz que ele veio a Belém e disse aos segadores, os seus empregados: o Senhor seja convosco. E sabe qual foi a resposta dos seus empregados? O Senhor te abençoe, meu chefe. Olha que coisa linda, né? Deus precisa nos ensinar a termos relacionamentos sadios, relacionamento de pessoas abençoadoras por onde nós passarmos. E aí nós vamos ver que Boaz nota a presença de uma pessoa diferente. Quem é essa pessoa? Ruth. E ele pergunta quem é ela. Contam para ele quem é ela. E ele disse, né? Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, fique aqui e fique junto às minhas servas. E aí ele dá ordem para que favoreçam Ruth, né? E aí ela fala, né? O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel sobre as asas que vieste buscar refúgio. Isso aqui é a palavra de Boaz para Ruth, porque ele fica sabendo como ela era bondosa com a sua sogra Noemi, já idosa, né? E aí nós vamos ver que ela fica ali, quando ela chega em casa, ela conta tudo para sua sogra, né? Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e é um dos dentre os nossos resgatadores. O que era resgatador? Toda vez que um homem morria, a sua esposa era resgatada, suscitada a descendência por alguém mais próximo da família, que se casava com ela e assumia a família dela. Aqui, Boaz, ele é um dos parentes remidor de Ruth, né? E aí, Noemi instrui Ruth de como ela deve
proceder junto a Boaz, né? E do jeitinho que Noemi instrui, Ruth faz. Observe no capítulo 3. Não dá tempo da gente ler tudo e comentar tudo, né? E aí nós vamos ver que Boaz, né, quando fica sabendo disso, que ele era o parente remidor, ele se prontifica a ir até a praça, chamar os anciões, chamar o outro parente remidor e dizer para ele: você vai remir Ruth e Noemi, né? Se ele não o fizesse, Boaz estava livre para fazê-lo. E é isso que acontece. Boaz casa com Ruth. Olha que coisa linda o que Deus faz com uma moabita que se rendeu a ele, que reconheceu ele como Senhor, como Salvador, como único Deus. E aí nós vamos ver que Ruth se casa com Boaz e ela tem um filho. E olha a alegria de Noemi quando recebe o seu neto nos braços. Está registrado no capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. E então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste, ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama te deu a luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. Olha que coisa linda! Ruth testemunha aqui para nós, né? Isso é para nos mostrar que rivalidade entre sogra e nora é coisa do mundo. Deus não se agrada disso. Ele quer sim que quando um filho casa com uma mulher, a sua mãe receba aquela mulher também como se fosse a sua filha. E esta mulher tem a sua sogra como preciosa a vida dela. Foi assim que procedeu Ruth diante de Noemi, mesmo depois da morte do seu marido. E Deus honrou a vida de Ruth pela atitude que ela teve para com Noemi. Sabe como era o nome do filho de Ruth? Obed. E sabe quem foi o filho de Obed? Nada mais, nada menos que o grande rei Davi. O rei Davi suscitou uma herança que era eterna sobre a sua descendência. Foi dado a ele por promessa de que da descendência de Davi viria o Salvador. Agora eu digo para você, olha o que Deus pode fazer, mesmo que havia uma maldição sobre os moabitas. Uma moabita decidiu crer que Deus podia mudar a sua sorte. Deus quer fazer isso ainda hoje nas nossas vidas. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos o nosso coração diante de Ti. Nos ajuda a construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos abençoadores, relacionamentos que glorificam o Teu nome aqui nessa terra, como Ruth construiu com Noemi. E por fim, Boaz também, sabe, testifica sobre esta grande obra que o Senhor fez na vida dessas mulheres. Obrigada por nos ensinar. Queremos colocar diante de Ti a nossa vida, tudo que somos e tudo que temos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.